Voltamos com Cabeça para Cima, aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Você pode participar do programa. Escreva um e-mail para a gente, cabeçapracima@boasnovas.tv, mandando a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Ajuda a gente a pautar o Cabeça para Cima. A gente quer falar aqui sobre coisas que interessem a você. Não tem graça fazer o Cabeça se aí na tua casa você não está conversando, você não está discutindo, você não está concordando, não está discordando. O objetivo do Cabeça é esse, é fazer você pensar. A gente não é dono de nenhuma verdade, a gente só quer fazer você refletir e, refletindo, tomar a melhor decisão sempre para a tua vida. Hoje o papo é sobre o futuro das religiões, com esse trio sensacional, pastor Edinaldo, pastor Francisco, pastor Fábio. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse nosso bate-papo fora do camarim. A gente trouxe o camarim para o set. Muito boa, muito boa. Pastor Edinaldo, você falou no break agora, acho que é legal a gente falar dessa questão do futuro, que é o tema do programa. Eu tinha dito no final do bloco passado, a gente vive num mundo cercado de tantas religiões, muitas, a maioria ou todas, pregando o amor. E aí, e esse mundo maluco que a gente vive, cheio de ódio, cheio de guerra, cheio de gente se matando, para onde é que a gente vai? Exatamente isso, porque o homem, na sua estratificação psicológica, emocional, cultural, ele busca religiões que, na verdade, se tornam religiosidades. Não a religião. Não a religião. A religião é o religare. É o religare. É o reencontro com esse Deus real, verdadeiro, pessoal. E o religare é Cristo, porque ele mesmo falou a respeito dele e deu prova na sua existência, há 2000 anos atrás, que é o Deus encarnado. É a palavra que se fez carne e habitou entre os homens como homem. Então ele mesmo diz, eu sou o caminho. Eu não sou. Eu sou o caminho para quê? Para a religação. Isso. Eu sou a verdade. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Dentre tantos sofismas e não verdades que os homens produzem e criam. E eu sou por onde você deve caminhar para chegar a ele. Então, o fim da religião é isso, é o Cristo. E o processo é o escatom. O que é o escatom? É o desfecho, é a arte final, para você entender, é o grande finale. É o cumprimento da promessa, é o grande finale. Também está lá em João. Eu vou, mas vou voltar. Vou voltar. É a apoteose. Aqui para os cariocas, nós sabemos bem o que é a apoteose, porque é quando as escolas de samba terminam o seu ensaio e fazem aquela apoteose. No reino, na humanidade, vai ter a grande apoteose, o fim. E esse fim, a Bíblia deixa clara que já provou ser a palavra de Deus, porque já foi medida e comprovada, de que o fim é o reconhecimento de todos, de que esse Deus Criador é Jesus Cristo. Por isso que o texto diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Deus. Aí pronto, é o esclarecimento final e definitivo dessa busca religiosa do homem para encontrar com esse Deus. Agora, até chegar isso, nós vamos viver um momento dramático. É o momento que nós estamos vivendo nesta geração. É a religião partindo para o privado, é a religião subvertendo a palavra, transformando a igreja de corpo em corporação, transformando os seguidores de Cristo em uma organização empresarial e tendo como base para cumprir a profecia o demonismo digital. Porque hoje a tecnologia já prepara para o cumprimento da profecia bíblica. Se você vê o Apocalipse 13, não poderia vir à existência sem que houvesse a revolução tecnológica. Sim. A revolução tecnológica hoje é tão real que, a partir dela, todo ser humano vai ser controlado através do Big Data, da nanotecnologia, do controle absoluto de tudo e de todas todos. As informações, todas de as tudo informações que a gente faz. Para quê?
para que haja um controle absoluto das trevas espirituais manifestas na figura do anticristo, para que depois venha o Cristo. E segundo a palavra de Deus, em Tessalonicenses, capítulo 2, diz que Deus vai permitir que isto aconteça, para que venha a operação do erro no processo religioso, para que todos aqueles que não deram crédito na verdade, quem é a verdade? Jesus, creiam na mentira. Quem é a mentira? Satanás, operando na terra, nesse tempo, através de anticristos e, num futuro próximo, da personificação do próprio Satanás na figura do anticristo, para controlar toda a humanidade, para que aí sim venha a grande manifestação do resgate do nosso Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estabelecer o seu reino milenar e definitivamente fazer o grande desfecho. Porque se esse mundo terminasse assim, o diabo seria o grande vencedor. Por isso que esse show não termina assim. Haverá de existir a restauração de todas as coisas nesse fechamento da história humana, que será a transição entre o homem e a eternidade seguida com Deus. Agora, pastor Edinaldo, pastor Fábio, pastor Francisco, essa é uma verdade que nós cremos. Mas nós estamos falando de várias religiões, muitas religiões. Como fazer quando uma religião pensa diferente e quando esse pensar diferente é milenar, é cultural, vem de civilizações antigas? Como é que lida com isso? A gente tenta converter, respeita essa verdade? O que você acha, Fábio? Aí eu acho que isso aproxima um pouco mais da nossa história agora, desse tempo, né? Hoje pela manhã eu lia um artigo de um espiritualista, né? Alguém falando de religião, de um blog, e ele dizia que as religiões, elas cumpriram o seu papel e chegou a hora delas se despedirem, porque elas não têm mais função. Porque hoje o ser humano está, dentro do que o pastor Francisco falou, ele está buscando uma nova dimensão de ser um ser religioso. Se a gente olhar o que aconteceu com a perspectiva a respeito do futuro da religião, lá na Idade Moderna, no advento das ciências, né? No advento da razão, do iluminismo, que o pastor Francisco citou, onde a razão ela se propõe a responder aquilo que seria, segundo eles, o motivador da religião, os medos e as incertezas, as inseguranças e a ausência de respostas, né, que era trazida pela religião. Então se apostou lá naquele tempo que haveria uma dissolução da religião, uma falência da religião, especialmente das religiões monoteístas, né? O islamismo, o judaísmo estariam fadadas e o a cristianismo. serem extintas. Porque o próprio Nietzsche, ateu, ele dizia assim, eu até engulo uma religião politeísta, porque pelo menos tem um Deus para cada ocasião. Então, a gente vive um tempo que, quando a gente sai do século XIX e entra no século XX, a gente percebe uma sociedade frustrada com a ideia de que a razão teria lhe dado as respostas que ela necessitava. Então, ela faz um caminho de retorno à experiência do místico, do transcendente, ao espiritual. Só que isso virou um espiritualismo, né? Virou um espiritualismo. E que traço da nossa sociedade moderna entra no vetor religioso deste tempo? O traço que é o pior traço do ser humano, que é a raiz de todo pecado, que é o egoísmo, que é o individualismo, que é o privado, que é, eu quero uma experiência religiosa, mas eu não aceito nenhum absoluto. Eu não aceito nenhuma verdade que venha de um livro sagrado que se adeque à minha vontade individual. Eu quero um Deus que ele encaixe na minha agenda, nesse meu cotidiano. Eu não quero um sábado ou um domingo para que eu pare a minha vida para um momento de encontro com esse Deus. Ele que deve se adequar à minha agenda. O ser humano hoje, ele quer ser um ser humano espiritualista,
Hoje nós temos executivos que meditam antes de entrar numa reunião. Sim, aí temos livros de autoajuda, monge executivo. Então, o que nós temos hoje é isto. Agora, nós temos eu tenho uma preocupação, e talvez isso responda a sua pergunta lá do bloco anterior, né? Por que as religiões falam de amor e se prolifera o desamor? Ora, porque se eu parto de um ser humano individualista... E egoísta? Como esperar que ele seja impactado por algum princípio que faça ele se submeter ao outro por amor? O que vale são os meus direitos, o que vale são as minhas certezas e as minhas convicções. E aí a gente atropela um ao outro a partir das nossas convicções. E aí é que eu acho, para resumir aqui a minha fala, o grande perigo do futuro da religião. Porque a gente tem um extremo relativista, onde eu quebro todo absoluto e parto por uma religião privada minha, a minha concepção de Deus. Só que a sociedade ela está em falência ética, em falência moral, em falência emocional. E aí ela vai se desiludindo. E a gente vai para o outro extremo. A gente tem jovens hoje do Ocidente se filiando ao Estado Islâmico. Verdade. A gente tem gente intelectual, a gente tem gente esclarecida se submetendo a igrejas do mais impensável legalismo. Sim. E porque o ser humano, quando ele está perdido, ele procura alguma coisa sólida para se ancorar. Para se segurar. E aí, Fala, Francisco. E aí esses fundamentalismos todos religiosos que a gente tem, inclusive o cristão, né? Ele nunca vai perder o seu lugar na história. Que talvez, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas talvez seja o mais nocivo, o fundamentalismo cristão. Sim. Haja visto que o cristão deveria conhecer a verdade e Jesus não era fundamentalista. Isso. E o nosso desafio, Paulo, o nosso desafio é que hoje a gente parece que ao falar de Jesus, a gente está defendendo o cristianismo. Sim. E o cristianismo, o judaísmo, o islamismo estão com a ficha suja na história. E esse novo homem religioso que está nascendo não consegue engolir essa ideia. Ele olha aquilo ali, não é isso. O desafio da igreja hoje... Mas é que Jesus está acima disso. O desafio da igreja hoje é o evangelho. É conseguir comunicar o evangelho. E não uma corrente doutrinária histórica daquilo que a gente chama de cristianismo. E esse é o nosso desafio. Fala, Francisco, está doido para falar. Porque são tantos insights, Nós estamos estouradaços já. Fala. Então, você disse aí do monge executivo e justamente é curioso. Foi o livro que vendeu 3 milhões de cópias. Sim. Não, é best-seller. Em 2004, mas em 2014, se eu não me engano, ou seja, 10 anos depois, o autor, que é James Hunter, lançou o segundo, De Volta ao Mosteiro, com as mesmas pessoas explicando por que a vida não mudou depois daquele princípio, depois daquele encontro. Porque o problema não era falar sobre liderança. Você pode falar sobre qualquer assunto e não praticá-lo, não vivê-lo. E foi justamente o que aconteceu. Eles saíram dali com as respostas teoricamente prontas e agora o autor, ele volta às mesmas questões, porque a questão da prática é da cabeça passar para o coração e do coração para a vida cotidiana, E os elementos que ele colocou, achei muito interessante. Ele colocou a questão do relativismo, o filosófico que desconstrói o absoluto, e as pessoas ficam ansiando por um salvador. Aí já volta aqui para o pastor Edinaldo, que é a questão que nós cremos, na questão de que as pessoas vão aceitar qualquer coisa, As pessoas vão se voltar para a tecnologia, por exemplo, preencher esse vazio existencial. Que vira uma falta de âncora, uma falta de porto seguro, Isso, porque numa das tentações do Cristo mesmo, Mateus 4, você vê, se prostrado me adorardes, ou seja, uma luciferização, Tem um antropocentrismo, o homem no centro, mas por trás está um luciferianismo no sentido de ser o protótipo do egoísmo. Então, seria, na verdade, se prostrar o quê? Perante o mercado, perante o desejo, como ele bem colocou, perante o egoísmo, Então, a verdadeira... E outra questão, só para salientar, a questão da religião, ela também é travestida por interesses diversos.
são guerras econômicas, políticas que se travestem de religião. Por isso que tem que ter uma compreensão. Que se travestem de religião, que usam a religião para manifestar de controle, que matam em nome de Deus. Em nome de Deus. É muito louco isso. Eu tenho que ir para o intervalo, senão vão brigar comigo. Mas eu só queria, antes de ir para o bloco, a minha mulher estava me contando que assistiu uma entrevista de um brasileiro matemático com a Marília Gabriela, e a Marília Gabriela perguntou para ele no que é que a matemática o ajudava na compreensão do mundo. E ele disse que era exatamente compreender que ele não podia compreender tudo. Eu achei isso tão sensacional, porque traz a gente para a matemática de Cristo, a matemática do universo, a matemática da criação, a matemática que diz respeito a todos nós estarmos aqui agora combinados em harmonia, né? Trocando... Interligados, né? E eu acho que Cristo faz isso com a gente. Ele faz a gente ter capacidade de saber que não vai entender tudo agora. Nós somos parciais. Exato. Parciais. Até Hayek, no Economista, no Prêmio Nobel, ele tem o seu discurso que é a pretensão do conhecimento. Exatamente. O conhecimento humano, ele é limitado. Por isso que nós precisamos da revelação divina. Exatamente. A gente vai ao intervalo e volta já já para o nosso último bloco aqui no Cabeça para Cima. Cabeça pra cima.